Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao GEDEB, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Cassanúncia. Hoje nós estamos iniciando mais uma doutrinária e com a presença do nosso irmão, companheiro de jornada, palestrante, trabalhador espírita, Elirandro Santos, que já se encontra conosco, e vai trazer para a nossa apreciação nessa noite o tema O Cristo Consolador. Iniciando o mês de março, que é o mês também que é dedicado à mulher, né? Trazendo em primeiro momento o tema para nossa reflexão. E vamos dar início nesse momento, procurando uma posição confortável para fazermos a nossa prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com vocês, conosco, com todos, nosso irmão Elirandro, com o tema O Cristo Consolador. Para você, nossas melhores vibrações. Viu? Até 8h10, 8h15. Se passar um pouquinho, viu? Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Sintamo-nos muito bem-vindos aqui nessa casa de aprendizado e de assistência, que é o grupo de estudos da doutrina espírita Eurípides Massanufo. E aqui estou mais uma vez, com muita alegria e honrado pelo convite, novamente, de retornar a essa casa com essa missão, de mostrar a vocês essa temática que muitas vezes a gente já viu, reviu, mas é super importante a gente sempre estar revisitando as temáticas para que em algum momento a gente desperte, saiamos da ignorância e busquemos não só a internalização, como a vivência do verdadeiro ensinamento, do verdadeiro aprendizado. Porque se a gente ainda se equivoca, se engana, é porque a gente ainda precisa aprender. A gente ainda não internalizou aquela lição que muitas vezes a gente viu desde criancinha. E se a gente continua equivocando-se, se enganando, é porque a gente ainda não aprendeu. Não é porque somos imperfeitos, não é porque somos devedores ou endividados, mas sim porque ainda somos ignorantes. Eu tenho aprendido a falar para as pessoas que nós somos seres perfeitos, sim, mas em processo de evolução, em processo de desenvolvimento. Tem coisa mais perfeita do que o princípio inteligente que aqui se encontra, encarnado, existindo no planeta Terra, através de uma matéria física perfeita para nos abrigar. Tudo é muito perfeito, tudo de Deus é perfeito. Nós, por sermos a sua imagem e semelhança, a essência divina, também somos perfeitos, mas ainda em evolução. Beleza? Então vamos lá, o Cristo Consolador. Gente, é muito interessante e vale a pena ressaltar, antes de adentrarmos na temática, que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, além de um sagaz e perseverante pesquisador, ele foi um brilhante pedagogo e professor. E a obra básica, as obras básicas, o Pentateuco Espírita, foi organizado, foi elaborado justamente com esse brilhantismo didático.
Então a nossa temática ela encontra-se lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro 3 do Pentateuco Espírita, das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como eu falei, a didática de Kardec, por ser um brilhante pedagogo, ele elaborou cada capítulo de maneira que o seguinte fosse o complemento e o anterior fosse o requisito necessário para a compreensão sucessiva uns dos outros. Então, o capítulo anterior a esse, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança. Alguns pesquisadores entram em contradição em relação a qual a primeira bem-aventurança. Se bem-aventurados os espíritos, ou se bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os pobres em espírito. Mas Kardec, com toda a sua didática, abordou em primeiro lugar a bem-aventurança dos aflitos. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E olha o capítulo seguinte, o Cristo Consolador. Mas a gente vai falar um pouco disso para entender que aflição, que aflições são essas, tá certo? Então, muitos de nós, adeptos da doutrina, acabamos por negligenciarmos um pouco a estrutura das obras básicas, né? E sequer temos a curiosidade de ler superficialmente. Então é importante, né, salientar, ressaltar essa necessidade da leitura, do posterior estudo e assim por diante. Não é à toa que uma das máximas do Espiritismo é amai-vos e instruí-vos. Então a gente precisa ler, a gente precisa estudar. Pois bem, diante dessa explicação, dessa introdução, chamando a atenção de todos vocês, a gente vai falar um pouco, primeiramente, dessa imagem. Nós temos aqui uma matrona, uma senhora, uma veneranda, né, em um cenário aconchegante, acolhedor, né, em um processo de consolação. A imagem transmite uma certa fraternidade, uma afetividade, uma amorosidade, uma generosidade. No primeiro impulso, a gente pode pensar o quê? Ah, deve ser a avó com a neta, ou a mãe com a filha. Nós somos arrastados intuitivamente a pensarmos nesse vínculo parental, no vínculo familiar, nos laços, né, consanguíneos. Mas a doutrina espírita nos convida a um olhar mais amplo dessa ideia de fraternidade, de amorosidade, que foi justamente a mensagem que o Cristo nos passou. Então a gente pode ver, além dos laços consanguíneos, mas sim dos laços espirituais, da fraternidade, da amorosidade. Imaginarmos aqui uma vizinha, uma colega, e por aí vai. Hoje eu me deparei com uma situação muito interessante de um colega de serviço que está passando por uma situação de enfermidade, né, mental, psíquica, né, psiquiátrica, e eu me deparei com uma situação bem difícil dele, porque ele é uma pessoa sozinha. Ele tem apenas uma mãe idosa que requer tanto cuidado quanto ele. E que suporte essa pessoa poderia ter se não existe esse vínculo, esse porto seguro que é a família? Então, nessa situação de necessidade, a gente recorre àquele mais próximo, pelos elos de simpatia, de fraternidade, de generosidade. Alguns podem até dizer assim, um estranho. Mas aí é que a gente vai se reconhecer enquanto verdadeiros irmãos, enquanto verdadeira família universal, filhos do mesmo Criador, da mesma fonte da vida. Esse capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 3 subtemas: o jugo leve, o consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. A gente vai dar uma navegada nesses 3 subtemas, já que foi incumbido de falar do capítulo inteiro, né, dona Tânia? Então a gente vai dar uma pincelada para que se faça compreensível o conteúdo, mas que a gente tenha reflexões dessa aplicação no nosso dia a dia, na nossa rotina. Não adianta eu estar bombardeando aqui vocês de informações e ficar abstrato. Não haver uma vinculação ao meu convívio diário como semelhante, seja meu familiar, seja meu colega de trabalho, seja meu vizinho, seja um desconhecido na rua, no transporte público, na repartição pública. Quem anda de busão e de metrô bem sabe disso, dessa necessidade, dessa compreensão com o semelhante e do estado evolutivo de cada um, inclusive o nosso, né? Mas também quem tem seu carro próprio sofre bastante na estrada, né? As rodovias estão aí de Salvador para ensinar a gente a virtude da paciência e da compreensão. Pois bem, no primeiro subtema nós temos uma passagem do Evangelho segundo Mateus que nos diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu confesso a vocês que na minha infância e adolescência, quando eu vi essa passagem, eu achava que era jugo de julgar. E eu ficava imaginando, gente, como é que deve ser isso? Um julgamento leve ou um julgamento pesado? E aí não tinha um celular para fazer a pesquisa imediata como hoje em dia, né? Eu tinha que recorrer àquelas enciclopédias de 3 volumes para pesquisar o significado da palavra. Quando eu descobri que era algo diferente, eu falei, nossa, agora esse trechinho aí faz sentido, faz mais sentido. Então a grande questão ali é: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Eu acabei de falar para vocês que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o alicerce, o pré-requisito para adentrarmos no capítulo do Cristo Consolador. E que aflições são essas? Ali nós temos uma referência de uma palavra sinônima que são os oprimidos. Bem-aventurados, né? A gente ouve falar o tempo todo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os oprimidos. Será que bem-aventurança, vocês sabem que é ser ditoso, ser feliz? É possível ser feliz sendo aflito? É possível ser feliz sendo oprimido? Será que Jesus realmente quis dizer isso que a gente tenta traduzir muitas vezes literalmente? E é aí que mora o segredo de todos os ensinamentos de Jesus. Jesus sempre nos convida, nos convoca a reflexões. Amai-vos e instruí-vos. A gente precisa expandir a nossa compreensão. E não é questão de inteligência, mas questão de sensibilidade. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente vai se tornando mais flexível, mais maleável. Então, vinde a mim, que vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Na nossa orientação religiosa, a maioria, certamente aqui, foi orientada por seus pais, de uma origem católica. E a gente sempre ouviu falar que Jesus morreu na cruz para salvar o mundo dos pecados. Bom, Jesus já deixou este planeta, né, o corpo físico, há 2026 anos. Não, 2026 não, porque ele desencarnou, de acordo com a cronologia bíblica, com 33 anos. Então ainda não tem 2026 anos. Vai completar 2000 anos, né? 2000 anos, então tá. Pois bem,
Mais de 2000 anos já se passaram, Jesus morreu para tirar os pecados do mundo, mas a gente ainda vê tanto sofrimento e tanta iniquidade. Faz sentido? Será que faz sentido? Será que Jesus, ao invés de levarmos essa fala literalmente e buscarmos analisá-la, assim como as suas parábolas, de maneira figurativa, de maneira metafórica, a gente vai perceber que Jesus veio aqui com um discurso, com ensinamentos de amor. Se formos sintetizar o Evangelho, a Boa Nova, o único verbo que pode traduzir universalmente todos os ensinamentos do Evangelho é o amor. Então, se Jesus era amor, o mais puro amor, e veio aqui com essa proposta de nos aliviar do jugo e do fardo, mas apenas com ensinamentos, apenas com lições seria possível isso? Em que contexto Jesus transmitiu esses ensinamentos? Vale relembrar, no contexto histórico, a região da Palestina era dominada pelo Império Romano. E esse domínio era regido pelo rigoroso poderio militar, e fiscal, cobrança de impostos. Aqueles que eram tidos como criminosos eram crucificados. E toda a sociedade judaica era contrária a esse posicionamento, mas flertava com essa questão de poder, que Roma impunha sobre eles. Então era um processo difícil e bastante complicado. Daí essa ideia aqui de aflição, de opressão. Eu vou perguntar a vocês mais adiante sobre essa questão das aflições e das opressões, e a gente vai consolidar esse entendimento de que Jesus veio trazer uma proposta muito maior do que tão somente nos livrar dos pecados. Eu fui pesquisar então e ilustrar isso para vocês. O que seria então esse jugo e esse fardo? De maneira análoga, são palavras que podem ser entendidas figurativamente como sinônimos, tá certo? Mas figurativamente, olha aí o tal do jugo. Quem é do interior aí, seu Cunha que agora se adentrou no meio rural, está mais familiarizado. Então, quem é aí do meio rural, do interior, certamente já se deparou com essa imagem. Então, o jugo é esse equipamento, esse dispositivo utilizado para unir, dois animais, preferencialmente bois, robustos, bem alimentados e fortes, para carregarem cargas pesadas ou para ararem a terra, preparar a terra para a semeadura. Semeadura. Jesus, em seus discursos, sempre falava sobre essa questão de semear, não é isso? Pois bem, então eu achei muito interessante que eu me deparei com essa cena, com essa imagem e essa referência. Mas Jesus, no discurso anterior, segundo... Ó, dando spoiler. Aprendi essa palavra dos jovens, agora eu uso o tempo todo, tá? Spoiler. Pois bem, Jesus não diz que vai livrar-nos do jugo e nem do fardo. Jesus nos diz que Ele vai nos conceder um jugo suave e um fardo leve, ou vice-versa. Ele não promete nos livrar das nossas obrigações, dos nossos deveres, muito pelo contrário. Tanto que em uma das passagens evangélicas fala-se do buscar e achar. Então não é para ficar na inércia esperando que vai cair do céu. Eu estava falando mais cedo aqui com a nossa irmã professora, justamente sobre esse processo de que Deus não deixa de querer ou quer o bom ou o ruim para a gente. A gente colhe aquilo que a gente planta, aquilo que a gente atrai.
Eu estou aqui num processo pessimista contínuo, regular, me acontece algo de ruim. Poxa, porque Deus quis que isso acontecesse comigo? Quem és tu para Deus se ocupar assim contigo, tão exclusivamente? Não, nós somos regidos pelas leis de Deus. E está lá, né, sistematicamente repetido para a gente: lei de causa e efeito, lei de atração, lei de sintonia. São essas leis que regem o universo e nós estamos submetidos a ela. Isso não quer dizer que se eu estou num momento de alegria, só vai acontecer coisas boas comigo. Se eu só estiver sorrindo, só vai acontecer coisas boas, positivas. Não, não é isso. Mas a maneira de enxergar as dificuldades vai ser bem diferente. Então, no primeiro momento, nós temos ali, né, a representação do jugo. Nós temos dois animais do mesmo porte que vão se esforçar, que vão trabalhar de maneira partilhada, vão dividir o esforço, né? Vão dividir o esforço para realizar uma tarefa, um trabalho. Na imagem ao lado me chamou muita atenção, e aí eu comecei a fazer analogias que eu não vou compartilhar todas com vocês, senão aqui a gente vai encerrar, né, o tempo da palestra. Mas ali a gente tem um exemplo do jugo desigual. Nós temos dois animais ali com portes diferentes. Então, pela lei natural da física, esse esforço aqui vai ser dividido diferentemente. Um exemplo prático, por exemplo, nós estamos carregando, vamos fazer a mudança aqui do GDR para uma área muito maior que Cunha conseguiu. E aí Cunha falou assim: olha, eu tenho um sofá aqui de 6 lugares, eu não quero me desfazer dele. Só que é o seguinte, eu quero colocar ele lá no primeiro pavimento do prédio novo que a gente conseguiu. Mas não tem ninguém para carregar, só quem vai carregar ele sou eu e você. E aí Cunha, eu vou na frente, na hora de subir a escada, a Cunha fala, eu vou na frente. E aí Cunha começa a subir e eu tô cá embaixo segurando o sofá de 6 lugares. Quem vai carregar o peso maior? Eu ou Cunha? Eu que estou embaixo, né? Lei da física. Então eu vou carregar o maior peso. E muitas vezes em nossas vidas, em nossas existências, a gente se comporta dessa maneira. A gente atrai situações, a gente atrai pessoas que, ao invés de compartilhar conosco esse esforço, acaba justamente nos sobrecarregando. Mas fazendo o jogo do contente, né? Como é o jogo do contente da Poliana? Não, é da Poliana? É. Pois bem, então fazendo o jogo do contente, a gente também pode entender o quê? Que essa situação também pode ser entendida como um processo de aprendizado. De que maneira eu posso lidar com essa dificuldade? De que maneira eu posso superar, né, esse compartilhamento desproporcional do esforço? Então, caminhar carregando, compartilhando, dividindo os pesos, arando o terreno que nós necessitamos para semearmos, sempre vai ser válido quando o esforço é partilhado. Então, por isso que a gente tem o dito popular, né? Juntos somos mais fortes. E não é à toa, não. Pois bem, e fardo, já que eu falei do jugo, tem que falar do fardo, né? O fardo é essa coisinha bonitinha e amontoada, né? Ali a representação é do trigo, mas pode ser de inúmeras outras coisas. Tanto um quanto o outro, no sentido figurado, vai nos trazer uma ideia de opressão, de sobrecarga, de responsabilidades. Taninha falou da questão aqui das mulheres, né? Está chegando aí dia 8 de março, o Dia Internacional, né, da luta pelos direitos das mulheres. Não é um dia de comemoração, né, mas sim um dia de manifestação. Então, é importante a gente lembrar aqui que muitas vezes, de maneira silenciosa, muitas mulheres estão carregando fardos pesadíssimos. A vida moderna, vou falar disso já já, mas eu vou adentrar um pouco. A vida moderna tem
colocado, né, exposto as mulheres a situações bastante difíceis e complicadas. E a educação masculina, por assim dizer, não tem acompanhado esse progresso. E aqui a gente precisa dessa compreensão, dessa sensibilidade e dessa consolação que Jesus nos traz. E aí a perguntinha para vocês. Eu já estou dando spoiler o tempo todo, mas vou fazer essa perguntinha. Será que ainda hoje vivemos sob algum tipo de opressão? Eu falei que na época em que Jesus nasceu, né, a região da Palestina vivia essa sobrecarga imposta pelo Império Romano, né, pelo domínio militar, por altas cobranças de impostos e por aí afora. Será que hoje, no mundo moderno, 2000 anos depois do nascimento, 2026 anos depois do nascimento de Cristo, será que ainda hoje a gente vive algum tipo de opressão? Será? Hoje fala-se muito da questão da uberização, né? A gente veio para cá, né, de Uber para economizar tempo e não passar o vexame de chegar aqui atrasado. Mas fala-se muito da questão da uberização, que é o trabalho, né, a pessoa vender o seu trabalho através das suas próprias ferramentas com um intermediário que lucra geralmente muito mais do que aquele que executa o trabalho, sem qualquer vínculo, sem qualquer direito. Trabalhou, ganhou. Adoeceu, rodou. Então, o trabalhador liberal do mundo moderno, ele não tem direito, ele não tem a opção de adoecer. De hipótese alguma. Pois bem, então será que hoje todo mundo ficou assim meio caladinho, pensativo, balançando a cabeça? Eu acredito então que concorde e que até sofra muito com isso. Olha aí, sobrecarga contínua, altíssimas cargas de hora, né, da jornada de trabalho. Tem a questão, né, dos altos gastos com alimentação, né, com moradia, com segurança. Pasmem, com tecnologia. Nós estamos sendo obrigados a ter um gasto excessivo, ou melhor, obrigados não, induzidos a termos um gasto excessivo com tecnologia. A gente compra o smartphone hoje, daqui a 3, 4 anos, ele vai se tornando impraticável, obsoleto. São tantas atualizações propositais, e tanto que os fabricantes, eles dão um prazo máximo aí, acho que de 5 ou 6 anos de atualizações, né, do smartphone, depois para. Ou seja, do 7º ano para frente, já não vai servir. Isso se você aguentar ficar com ele até esse 6º ano. Pois bem, então a gente vive ainda hoje dessa maneira. Uma opressão mais sutil, porém mais devastadora. Quantos de nós estamos vivendo com processos, né, psíquicos, psicológicos, psiquiátricos por conta dessa sobrecarga? Eu acabei de citar o exemplo do colega que chegou nesse ponto justamente por conta dessa sobrecarga, dessas exigências que a vida moderna e a vida urbana nos traz. No campo tem um pouco melhor ainda, né, Cunha? Pois bem. Então a gente vive nos dias de hoje toda essa opressão. Então, por mais que a questão da violência, da desumanidade pese há 2000 anos atrás, ainda hoje a gente vive dessa maneira. Mas espera, mas Jesus morreu na cruz para nos livrar dos pecados do mundo. Então, eu nasci depois, não sou mais pecador. Eu poderia pensar dessa maneira literal, sistemática e cometer um grave equívoco, um grave engano. Mas se eu pensar figurativamente, metaforicamente, que Jesus veio para nos trazer ensinamentos que muitas vezes naquela época, se aqui, né, estivemos também,
não tivemos ainda a evolução para compreender, e hoje a gente está tendo a oportunidade de aqui estar, vai fazer uma grande diferença. Então, Jesus nos traz uma mensagem de fé no futuro. Jesus nos traz uma mensagem de confiança na justiça divina, na justiça de Deus. Para quem está desesperado, para quem está aflito, sobrecarregado, oprimido, a mensagem de Jesus chegou realmente como um bálsamo. E aí a gente volta àquela primeira imagem daquela senhora veneranda, acolhendo aquela jovem mulher. Você se sentir consolado, aconchegado, acolhido, faz toda a diferença. Tem um estudo recente que foi colocado uma pessoa com um QI altíssimo no meio de pessoas propositalmente desincentivadoras, se é que eu posso me valer dessa expressão. E essa pessoa de QI elevadíssimo não desenvolveu o quanto se esperava dela. No entanto, uma pessoa com QI mediano, quando colocada num ambiente onde as pessoas incentivavam e incitavam ela a se superar, essa pessoa teve um desenvolvimento próximo daquela que tinha um QI elevadíssimo. Ou seja, quando estimulados positivamente, a gente tende a produzir mais, a gente tende a se desenvolver mais facilmente. É por isso que Deus, na sua eterna justiça, bondade e misericórdia, nos coloca em meios onde a gente possa receber esse incentivo e assim deixar para trás todos aqueles vícios, todas aquelas tendências morosas que retardam o nosso processo evolutivo. Então, Jesus vem trazer uma mensagem àquelas pessoas na sua época da vida futura, do plano espiritual. Jesus vai nos falar da lei natural, do amor e da justiça divina. Mas tudo aquilo passava de maneira um tanto abstrata, um tanto irreal, justamente porque as pessoas ainda eram muito materializadas. O paraíso tão sonhado do judaísmo era um paraíso físico, um paraíso material, um lugar, como a gente vê ilustrado, quem teve acesso aí à Bíblia ilustrada, vê aqueles desenhos dos jardins floridos. Então, para o povo judaico daquela época, o jardim, o Éden, era algo físico e material em alguma região aqui do planeta. Mas Jesus vem esclarecer eles dessa distinção, dessa diferença. É algo mais além. É a nossa essência divina, a nossa essência espiritual. Por isso que a gente ouve muito falar que a felicidade não é deste mundo. No entanto, a gente pode e deve buscar o bem-estar e momentos regulares dessa tão sonhada felicidade. O subtema seguinte é justamente o Consolador Prometido. E aqui, como se diz o povo chique, vou falar ipsis literis, aqui a passagem evangélica de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós, os discípulos, o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, ou os Santos Espíritos, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que vos disse. Jesus, nessa passagem de João, nos convida também a essa reflexão de que tudo aquilo que foi passado por ele ainda estava longe da compreensão das pessoas que ali o seguiam, que ali o acompanhavam.
mas que em um momento seguinte, no futuro, no porvir, viria esse outro Consolador para dar entendimento, esclarecer essas questões e dar seguimento a esse processo. Será que isso já aconteceu, está acontecendo? Pois bem, quem vai trazer essa pecha é justamente este movimento que aqui estamos fazendo. No início, eu falei do pré-requisito para facilitar o entendimento, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos, além de oprimidos, são aqueles que estão enlutados. Em algumas traduções, nós encontramos lá, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus, quando vai trazer essa ideia de espiritualidade, de imortalidade, vai trazer justamente essa consolação de que não existe adeus, de que a despedida da desencarnação, ela é momentânea, ela não é para sempre, e que aqueles entes queridos, aquelas pessoas amadas que nos deixam pela desencarnação, estarão conosco em algum momento no futuro. Então, o Espiritismo vai nos mostrar justamente a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, do planeta Terra, onde o homem expia o seu passado. E o que é espiar o passado? Aí, mais cedo você falou que a gente não é devedor, que a gente não é pecador, no entendimento pejorativo que se adotou. Nós somos seres em evolução. Nós estamos fadados ao equívoco, ao erro, ao engano. E isso faz parte do aprendizado. É a tentativa e o erro. E nesse processo a gente vai corrigindo. Tanto que tem um dito popular que fala, errar uma vez, beleza, errar duas, tudo bem, 3 já é burrice. Mas quantas vezes forem necessário, a gente vai errar. O importante é a gente continuar persistindo, perseverando. Todos nós precisamos cultivar e desenvolver essa virtude, essa resistência, esta paciência. Então, o Espiritismo, enquanto Consolador prometido, vem nos trazer justamente, nos incentivar ao cultivo da fé. A fé é aquela crença genuína que nos move até mesmo na escuridão. Mas isso aí seria fé cega? A doutrina espírita, pregando persistentemente a fé raciocinada, vai nos incentivar justamente a fazermos essas reflexões, a fazermos questionamentos. O Espiritismo ele foi todo elaborado em cima de questionamentos e não de sistematizações. É totalmente diferente. Então, questionar é a ignição, é o despertar. Hoje é muito comum os jovens, perguntadores, questionadores, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso. Então, responder por que não ou por que sim não adianta, não resolve. As criancinhas não aceitam mais isso. Não aceitam mais. Então, a gente precisa esclarecer, a gente precisa justificar. O irmão José, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o irmão que se autodenomina José, ele vai nos falar que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Reforçando os ensinamentos de Jesus, a gente vai compreender que, a gente vai compreender que as vicissitudes, as dificuldades que a gente passa em nossas existências, elas não são
tão somente obstáculos ao nosso processo evolutivo, ao nosso progresso, mas sim vão ser entendidas como degraus. Cada dificuldade superada, cada desafio transposto vai ser entendido como um degrau que foi vencido. E é essa perspectiva que Jesus nos traz. É essa consolação que Jesus nos dá. Ele nos acolhe, ele nos aconchega com a sua mensagem, com a ideia de um porvir cada vez melhor, não melhor de imediato, mas cada vez melhor, no nosso convívio com o nosso semelhante. Seja no lar, seja no serviço, seja na vizinhança, onde quer que estejamos. Nós estamos sempre sendo convidados, outras vezes convocados, a fazermos essas compreensões e essas reflexões em relação a todo esse processo. Entender as vicissitudes, então, como alavancas do nosso progresso, nós vamos ter a perspectiva da felicidade, que nos dá a paciência, a resignação e a coragem de irmos até o termo do caminho, até o fim do nosso processo. Porque se assim não fosse, por que eu persistiria em um ambiente onde eu só faço sofrer? Para que persistir em um ambiente, em um momento em que eu só sofro, em que eu só quebro a cara? Num olhar mais imediatista, mais materialista, a gente fica realmente sem esperança. A gente tem a nossa fé depreciada. Mas quando a gente vai assimilando os ensinamentos de Jesus e vivenciando a bondade das boas relações, a gente vai se engrandecendo. Daí a ação da caridade. Muitas vezes a gente começa um serviço, uma assistência social, por imposição, ou por questões de moda, né, pelo modismo, que está muito comum, para tirar foto e colocar na rede social. Mas a partir daquele convívio, daquela experiência, né, do tete a tete, do olho a olho, algo vai se transformando em cada um. E a percepção de que aquela ação generosa, aquela ação bondosa é muito mais gratificante para quem está realizando do que para quem está recebendo, vai fazer toda a diferença em cada um. É o famoso despertar. Então, o Espiritismo, como a proposta do Consolador prometido, vai nos trazer justamente o quê? O esclarecimento de tantas coisas que ficaram ocultas ou que foram ocultadas de nós. A percepção de que somos espíritos, de que somos seres imortais, de que muitas questões que nos foram passadas de maneira equivocada hoje não fazem mais sentido. E que a doutrina espírita, descortinando os véus sobre os ensinamentos de Jesus, faz com que a gente irradie essa esperança, essa fé no processo de transformação. E que vencer a si mesmo é uma necessidade prazerosa. Difícil, mas prazerosa. O Espiritismo nos diz de onde viemos, da nossa origem. Nós, enquanto espíritos, na nossa realidade espiritual, vamos conceber que aqui estamos de passagem, mas com um propósito. E que propósito é esse? Retornarmos cada vez melhores para o plano espiritual. A cada nova existência, a gente acende um degrauzinho. Não precisa querer transpor 2, 3 de uma vez, não. Às vezes é mais complicado. Se vencer um degrau, já está no lucro, porque a lei de progresso nos diz que estamos sempre caminhando para adiante. E por fim, qual é a nossa destinação aqui na Terra? A Terra é a nossa escola. A cada existência, um ano letivo ao qual nos matriculamos, e a gente precisa compreender
Aqui não tem recuperação paralela, não tem prova final, mas sim é um processo gradativo, gradual. A cada momento, a vida nos coloca diante de situações para testar o nosso aprendizado, a nossa capacidade de autossuperação. Então, quando a gente achar que já sabe todas as respostas, a vida vai lá e vai mudar as perguntas. É o que a gente chama de vicissitude. Nossa, mas eu estava tão bem, de repente começou a dar tudo errado. Foi Deus que quis? Não. A gente que precisava. E a vida está nos dando a oportunidade de saber lidar com essa mudança. Todo o processo de transformação vai nos causar sofrimento, porque é da lei que a gente busca o quê? O bem-estar, o conforto, o comodismo. No entanto, esse movimento de buscar esse bem-estar é que faz com que a gente progrida. Já pensou se não tivesse o controle remoto, para a gente ficar mudando de canal o tempo todo lá do sofá? Tem que levantar toda hora e... Não, hoje lá do sofá, por que isso aconteceu? Por conta da preguiça. A comodidade é a busca do bem-estar. Opa, eu quero ficar aqui sentado. Vou bolar um dispositivo que eu não preciso me levantar. O jugo dos bois. A gente percebeu que era difícil ficar arrastando 100, 200 quilos. Poxa, aquele animal é mais forte que eu. Vou inventar um dispositivo para ele fazer esse serviço por mim. E tome desenvolvimento, tome progresso. Mas isso precisa ser feito com bom senso, sem extrapolar. E para não extrapolar o meu tempo, eu convoco todos vocês justamente a fazerem essas reflexões. A que opressão eu estou submetido nos dias de hoje? De que maneira Jesus me auxilia, me consola, para que eu veja essas opressões, essas dificuldades com outras perspectivas que me incentivem e me alavanquem o meu crescimento. A oração da noite vai ser justamente requisitando esse auxílio para ampliar a perspectiva quanto a isso. Aqui então, me despeço de vós todos com muito carinho e espero ter alcançado, ainda que minimamente, a perspectiva de todos vocês. Querido irmão, gratidão é a palavra da noite para você. Que a espiritualidade maior continue sempre te abençoando, te fortalecendo para que você possa estar por muito tempo nesse trabalho de divulgação da doutrina, com tanta generosidade, com tanta abertura. Deus te abençoe sempre, viu? E que bom que você trouxe de uma forma diferente, né? O tema, o Cristo Consolador, de uma forma assim muito reflexiva, né? Diferente do que a gente costuma ouvir nas palestras, muito diretas, muito presas no próprio tema, né? Você trouxe tudo que estava no tema de uma forma mais leve, mais reflexiva. Gratidão. E hoje, gente, antes de nós finalizarmos a nossa atividade de hoje, nossa doutrinária, eu vou falar para vocês informar que hoje nós, excepcionalmente, não teremos a segunda parte do nosso trabalho, a fluidoterapia, porque os passistas da noite, né, número reduzido, estão adoentados e não poderemos fazer a atividade do passe com os passistas adoentados. Então, vamos fazer o passe coletivo dessa noite. Após a oração, no momento da oração de agradecimento, oração de encerramento, nós estaremos aplicando o passe coletivo. Ninguém deixará de ser atendido pela espiritualidade nesse momento, certo? Então, eu encerro convocando mais uma vez, para finalizar,
que o nosso irmão Alejandro possa fazer essa encerramento, tá bom? Só um minutinho. Nossa irmã Lúcia vai nos dar esse apoio no momento do Pai. Gratidão. Bom, então que possamos, neste momento, depois de algumas profundas reflexões, aquietar as nossas mentes, mas elevar os nossos pensamentos, entrando em comunhão com Deus, a força geratriz do universo, a suprema inteligência, que através do Mestre Jesus e dos seus mensageiros se aproxima de cada um de nós. Que sintamos essa essência divina que habita em nosso íntimo, permitindo que a mesma se externe e se irradie por todo o nosso ser. Fortalecidos nessa comunhão de amor, de paz, de harmonia, sintamos-nos envolvidos por esses bálsamos curadores, pelos fluidos salutares trazidos por estes irmãos, esses mensageiros do amor, abnegados servidores do Mestre Jesus. Dessa maneira, envolvidos por esse sentimento maior, retornemos aos nossos lares, com a certeza de que estamos dando um passo adiante a cada momento. A segurança que o Mestre Jesus nos oferta e que a paz dele nos envolve a todo instante. E assim seja. Concluímos então o nosso trabalho de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Por isso nós te pedimos que inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.